Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 10. Segredos. Ignorando os companheiros de viagem por um instante, Egwene Alver apoiou-se no estribo na esperança de avistar Tarvalon ao longe, mas só conseguiu ver um borrão indistinto e esbranquiçado brilhando sob o sol da manhã. No entanto, só podia ser a cidade na ilha. A montanha solitária de topo quebrado, chamada Monte do Dragão, surgira pela primeira vez no horizonte no fim da tarde anterior, erguendo-se na planície irregular, ao lado do rio Erenin de Tarvalon. Era um ponto de referência, aquela montanha semelhante a um dente pontudo, erguendo-se no meio das planícies que podia ser vista com facilidade a milhas de distância, e muito fácil de evitar, como faziam todos, até mesmo os que seguiam para Tarvalon. O Monte do Dragão era, segundo diziam, onde Liuster infratricida havia morrido. Muito se falava sobre a montanha, profecias e advertências. Fortes razões para ficar longe daquelas encostas negras. Egwene tinha motivo para não ficar longe, e mais de um, na verdade. Apenas em Tarvalon poderia obter o treinamento que precisava, o treinamento pelo qual tinha de passar. Nunca mais usaria o colar. Ela afastou o pensamento que insistia em retornar. Nunca mais perderei minha liberdade. Em Tarvalon, Anaia voltaria a testar seus sonhos. A Aes Sedai precisaria fazer aquilo, embora não tivesse encontrado provas de que Egwene era uma sonhadora, como suspeitava. Andava tendo sonhos perturbadores desde que deixaram a planície de Almoth. Além dos sonhos com Seanchan, que ainda a faziam acordar suando, sonhava cada vez mais com Rand. Rand correndo. Correndo em direção a algo, mas também correndo de algo. Ela forçou a vista na direção de Tarvalon. Anaia estaria lá. E Galad também, quem sabe. Egwene enrubesceu sem querer e baniu por completo o rapaz de seus pensamentos. Pense no tempo. Pense em qualquer outra coisa. Luz, como está quente. Naquela época do ano, o inverno já era somente uma lembrança. O Monte do Dragão ainda estava coberto de branco, mas ali embaixo a neve já tinha derretido. As primeiras folhas verdes despontavam da grama marrom do ano anterior, e o primeiro vermelho dos novos brotos já surgia sobre as árvores que cobriam as montanhas baixas daqui e ali. Depois de passar o inverno viajando, às vezes presas por dias em aldeias ou acampamentos por causa das tempestades, às vezes cobrindo distâncias menores durante o dia inteiro por causa da neve que batia na barriga dos cavalos do que faria se caminhasse até o meio-dia em condições melhores. Era bom ver um sinal de primavera. Tirando o manto pesado de lã do caminho, Egwene desabou na cela de cepilho alto e alisou as saias com impaciência. Tinha os olhos negros cheios de desgosto. Já passara tempo demais com o mesmo vestido, dividido pelas próprias mãos hábeis na agulha para cavalgar. Mas o único outro que tinha estava ainda mais imundo. Era da mesma cor, o cinza escuro das encolaradas. Semanas antes, no início da viagem até Tarvalon, a escolha fora entre cinza ou nada. Juro que nunca mais usarei cinza, Bela, disse, dando umas palmadinhas no pescoço da água peluda. Não que eu vá ter muitas opções quando voltarmos à Torre Branca, pensou. Na torre, todas as noviças usavam branco. Falando sozinha de novo? Perguntou Ninaeve,
puxando o capão-baio para perto de Egwene. As duas mulheres tinham altura e roupas similares, mas a diferença em seus cavalos deixava a antiga sabedoria de Campo de Emo de uma cabeça mais alta. Ninaeve franziu a testa e deu um puxão na trança grossa de cabelos escuros por cima do ombro, como costumava fazer quando estava preocupada ou apreensiva, ou quando se preparava para ser especialmente teimosa, até mesmo para seus padrões. Um anel da grande serpente no dedo a identificava como uma seita. Ainda não era a Aes Sedai, mas já estava um longo passo à frente de Egwene. É melhor prestar atenção. Egwene segurou a língua e não respondeu o que estava procurando Tarvalon. Ela acha que subi no estribo porque não gosto da Sela? Ninaeve parecia esquecer com frequência que já não era a sabedoria de Campo de Emond e que Egwene não era mais uma criança. Mas ela tem um anel e eu não. Ainda. E para ela significa que nada mudou. Você gostaria de saber como Moiraine está tratando Lan? Perguntou, de um jeito doce, sentindo uma satisfação momentânea com o puxão forte que Ninaeve deu na trança. A satisfação, porém, foi embora depressa. Comentários venenosos não eram de sua natureza, e ela sabia que os sentimentos de Ninaeve a respeito do guardião eram como um novelo de lã embaraçado por um gatinho. Mas Lan não era nenhum gatinho, e a mulher teria que tomar algumas atitudes antes que a nobreza teimosa do sujeito a irritasse a ponto de Ninaeve assassiná-lo. Eles estavam em 6 ao todo, vestidos com roupas simples para passarem despercebidos pelas aldeias e vilarejos no caminho. Mas, mesmo assim, talvez fizesse tempo que um grupo tão estranho cruzou o relvado de Caralém. 4 eram mulheres, e um dos homens ia estirado em uma liteira, estendido entre 2 cavalos. Os cavalos da liteira também carregavam pequenos volumes, com suprimentos para os trechos longos entre as aldeias que surgiam pelo caminho. 6 pessoas, pensou Egwene. E quantos segredos? Todos dividiam mais de um. Segredos que talvez devessem ser guardados até na Torre Branca. A vida era mais simples em casa. Ninaeve, será que Rand está bem? E Perrin, acrescentou depressa. Não podia mais se dar ao luxo de fazer de conta que um dia se casaria com Rand. Naquele momento, sabia que não passaria mesmo de faz de conta. Não gostava da ideia. Não estava totalmente em paz, mas sabia. São os sonhos? Estão perturbando você outra vez? Ninaeve parecia preocupada, mas Egwene não estava com ânimo para aceitar a compaixão dela. Ela se esforçou para manter a voz mais natural possível. Pelos rumores que ouvimos não dá para dizer o que pode estar acontecendo. Tudo o que contam é tão distorcido, tão errado. Tudo vem dando errado desde que Moiraine entrou nas nossas vidas, reclamou Ninaeve ríspida. Perrin e Rand. Ela hesitou e fez uma careta. Egwene pensou que Ninaeve acreditava que tudo o que Rand havia se tornado era obra de Moiraine. Eles terão que se cuidar sozinhos por enquanto. Creio que já temos muito com o que nos preocupar. Tem alguma coisa errada, eu sinto. Você sabe o que é? Perguntou Egwene. Parece uma tempestade. Os olhos negros de Ninaeve perscrutaram o céu da manhã claro e azul, com apenas algumas nuvens brancas isoladas, e ela sacudiu a cabeça outra vez. Uma tempestade a caminho. Ninaeve sempre fora capaz de prever o tempo. Ouvir o vento, como o chamavam, era algo esperado da sabedoria de todas as aldeias, embora muitas não conseguissem de fato fazê-lo. No entanto, desde que saíram de Campo de Emond, a habilidade de Ninaeve havia crescido ou mudado. Naquele momento, as tempestades que ela sentia tinham por vezes mais a ver com os homens do que com o clima. Egwene mordeu o lábio inferior pensativa. O grupo não podia ser detido ou atrasado, não depois de chegar tão longe, não tão perto de Tarvalon. Pelo bem de Mat e por razões que sua consciência talvez afirmasse serem mais importantes que a vida de um jovem da aldeia,
um amigo de infância, mas que seu coração não julgava tão fortes. Ela olhou para os outros e se perguntou se alguém havia notado algo. Verin Sedai, pequena, roliça e toda vestida em tons de marrom, seguia aparentemente perdida nos próprios pensamentos. O capuz do manto puxado para a frente até quase esconder o rosto. Ia à frente do grupo, mas deixava seu cavalo seguir no ritmo próprio. Pertencia à Aja Marrom, e as irmãs marrons em geral se importavam mais em buscar conhecimento do que com qualquer coisa no mundo à sua volta. Egwene, no entanto, não tinha tanta certeza do desprendimento de Verin. Por acompanhá-los, Verin havia se envolvido bastante com os assuntos do mundo. Elaine, de idade próxima à de Egwene, também noviça, mas de cabelo louros e olhos azuis, enquanto os Egwene eram escuros, seguia atrás, ao lado da liteira onde Matt jazia inconsciente. Vestida nos mesmos tons de cinza de Egwene e Nynaeve, observava o rapaz com a mesma preocupação das outras. Matt não se levantava já fazia 3 dias. O homem esguio e de cabelos compridos do outro lado da liteira parecia querer olhar para todos os cantos sem que ninguém percebesse, e suas linhas de expressão se pronunciavam de tanta concentração. Húrin, disse Egwene, e Nynaeve assentiu. Elas reduziram a marcha para que a liteira os alcançasse. Verin seguia na frente, em passadas lentas. Está sentindo alguma coisa, Húrin? Perguntou Nynaeve. Elaine ergueu os olhos, de súbitos atentos, para a liteira de Matt. Com as 3 a encará-lo, o homem magro se remexeu na cela e esfregou o nariz comprido. Problemas, respondeu, ao mesmo tempo breve e relutante. Acho que talvez... Problemas. Húrin era o apanhador de ladrões do rei de Shienar e, embora não usasse o rabo de cavalo dos guerreiros shienaranos, a espada curta e a adaga quebra-espada dentada em seu cinturão estavam gastas pelo uso. Os anos de experiência pareciam ter garantido ao homem algum talento para farejar malfeitores, em especial os que praticavam violência. Em 2 ocasiões durante a viagem, ele os aconselhara a deixar uma aldeia depois de menos de 1 hora. Na primeira vez, todos se recusaram, dizendo que estavam muito cansados. Mas antes do cair da noite, o estalajadeiro e os outros 2 homens da aldeia tentaram matá-los enquanto dormiam. Eram meros ladrões, não amigos das trevas, ávidos pelos cavalos e o que mais houvesse nos alforjes e trouxas. Mas o resto da aldeia ficou sabendo do ocorrido, e aparentemente não via problema em roubar de estranhos. O grupo foi forçado a fugir de uma multidão agitando ancinhos e cavos de machado. Da segunda vez, Verin ordenou que fosse embora assim que Húrin abriu a boca. O apanhador de ladrões, no entanto, era sempre cauteloso ao falar com as companheiras, mas não com Matt. Quando o rapaz ainda conseguia conversar, os 2 faziam piadas e jogavam dados quando as mulheres não estavam por perto. Egwene pensava que ele poderia se sentir constrangido por estar, para todos os efeitos, sozinho com uma Aes Sedai e 3 mulheres em treinamento. Alguns homens achavam mais fácil encarar uma luta do que uma Aes Sedai. Que tipo de problemas? Perguntou Elaine. Ela falou com naturalidade, mas era tão óbvio que se esperava uma resposta que Húrin abriu a boca. Eu sinto um cheiro. Parou de falar e piscou, como se surpreso, os olhos saltando de uma mulher para outra. É só uma sensação, disse por fim. Um pressentimento. Vi umas pegadas ontem e hoje, muitos cavalos, uns 20 ou 30 seguindo para este lado, e outros 20 ou 30 para o lado de lá, e fiquei pensando. É só isso. Uma sensação. Mas sei que são problemas. Pegadas? Egwene não havia percebido. Nynaeve disse com rispidez. Não vi nada de preocupante nelas. Nynaeve se orgulhava de seguir rastros tão bem quanto qualquer homem. Eram de dias atrás. O que faz você achar que se tratava de problemas? Só acredito que sejam, respondeu Húrin, devagar,
como se quisesse dizer algo mais. Baixou os olhos, esfregou o nariz e inspirou fundo. Faz um bom tempo que não vemos uma aldeia, murmurou. Quem é que sabe que notícias de Falme chegaram à nossa frente? Talvez não tenhamos uma recepção tão agradável quanto esperamos. Acho que esses homens podem ser bandidos, assassinos. Precisamos ter cuidado, na minha opinião. Se Matt estivesse de pé, eu seguiria à frente como um batedor, mas talvez seja melhor não deixar vocês sozinhas. Nina Eve ergueu as sobrancelhas. Acha que não somos capazes de nos cuidar sozinhas? O poder único não adianta de muita coisa se alguém matá-la antes que você consiga usá-lo, retrucou Húrin, dirigindo-se ao cepilho alto de sua cela. Me desculpe, mas acho que vou seguir com Vaden Sedai por um tempo. Ele afundou o calcanhar e galopou adiante antes que alguém se pronunciasse outra vez. Isso sim é uma surpresa, disse Elaine, ao ver Húrin reduzir a velocidade ao lado da irmã marrom. Vaden não pareceu notar o homem mais do que notava todo o resto, e ele pareceu satisfeito com a situação. Ele ficou o mais distante possível de Vaden desde que saímos da ponta de Toman. Sempre a encara como se tivesse medo do que ela pode dizer. Respeitar a Aes Sedai não quer dizer não ter medo delas, disse Ninaeve. Então acrescentou relutante. De nós. Se ele acha que pode haver algum problema, é melhor mandarmos patrulhar à frente. Egwene respirou fundo e lançou às duas outras mulheres o olhar mais firme que pôde. Se houver algum problema, conseguiremos nos defender melhor do que ele seria capaz, mesmo com 100 soldados para ajudar. Ele não sabe disso, retrucou Ninaeve indiferente. E não sou eu que vou contar. Nem a ele, nem a ninguém. Posso imaginar o que Vaden teria a dizer sobre isso. Elaine parecia esperançosa. Queria ter alguma ideia do quanto ela sabe. Egwene, não sei se minha mãe conseguiria me ajudar se a Ameryn descobrisse, muito menos a vocês duas. Não sei nem se ela tentaria. A mãe de Elaine era a rainha de Andor. Ela só aprendeu um pouco do poder antes de deixar a Torre Branca. Por mais que viva como se tivesse sido elevada a uma irmã completa. Não podemos ficar torcendo para contar com Morgase, disse Ninaeve. Ela está em Caemlyn e nós estaremos em Tarvalon. Não. Talvez já tenhamos muitos problemas por conta da nossa fuga, independentemente do que estamos levando de volta. Será melhor mantermos a discrição, nos comportarmos com humildade e não fazermos nada que atraia ainda mais atenção. Em qualquer outro momento, Egwene teria rido ao pensar em Ninaeve fingindo humildade. Até Elaine se sairia melhor, mas, naquele instante, não sentia vontade de rir. E se Húrin estiver certo? E se formos atacados? Ele não pode nos defender de 20 ou 30 homens, e é capaz de morrermos se esperarmos Vaden Sedai tomar alguma atitude. Você disse que sente uma tempestade, Ninaeve. Sente? Perguntou Elaine. Os cachos louros acobreados se balançaram quando ela sacudiu a cabeça. Vaden não vai gostar se nós... A voz dela foi morrendo. Independentemente de Vaden gostar ou não, talvez seja preciso. Farei o que for preciso, disse Ninaeve com rispidez. Se algo tiver que ser feito. E vocês duas vão fugir, se for preciso. A Torre Branca pode estar empolvorosa com o potencial de vocês, mas não pensem que não vão estancá-la se o trono de Amerlin ou o salão da torre julgarem necessário. Elaine engoliu em seco. Se nos estancarem por isso, disse com a voz fraca, farão o mesmo com você. Devemos todas fugir juntas ou agir juntas. Húrin já acertou antes. Se quisermos ficar vivas para enfrentar os problemas na torre, talvez tenhamos que fazer o que for preciso. Egwene estremeceu. Estancada. Separada de Saidar, a metade feminina da fonte verdadeira. Poucas Aes Sedai haviam sofrido essa punição, ainda que houvesse atos que a torre condenasse com essa penalidade. As noviças eram obrigadas a decorar os nomes de todas as Aes Sedai que já haviam sido estancadas, além de seus crimes. Ela sempre conseguia sentir a fonte presente,
logo além do alcance dos olhos, como o sol do meio-dia em seus ombros. Ainda que com frequência não alcançasse nada ao buscar Saidar, queria tocá-la. Quanto mais a tocava, mais tinha vontade, o tempo inteiro. Não importava o que Sherian Sedai, a mestra das noviças, dissesse sobre os perigos de se apegar demais à sensação do poder único. Ser apartada disso, ainda ser capaz de sentir Saidar, mas jamais poder tocá-la novamente. As outras também pareciam não querer falar. Para disfarçar o tremor, ela se inclinou por cima da cela para olhar a liteira que balançava suavemente. Os cobertores de Met estavam bagunçados, expondo a adaga curvada de bainha dourada em uma das mãos, com um rubi do tamanho de um ovo de pombo na ponta do cabo. Com cuidado para não encostar na adaga, ela ajeitou os cobertores por cima da mão dele. O rapaz era apenas alguns anos mais velho que ela, mas o rosto encovado e a pele amarelada o envelheciam. O peito mal se movia com a respiração rouca. Um saco de couro encaroçado, jazia a seus pés. Ela ajeitou o cobertor por cima do saco também. Precisamos levar Met até a torre, pensou. E o saco? Ninaeve também se inclinou e tocou a testa de Met. A febre aumentou. Ela parecia preocupada. Se pelo menos eu tivesse um pouco de raiz do sossego ou mata-febre. Talvez se Veren tentasse curá-lo de novo, sugeriu Elaine. Ninaeve balançou a cabeça, acariciou os cabelos de Met e deu um suspiro antes de se endireitar para falar. Ela disse que tudo o que pode fazer agora é mantê-lo vivo, e eu acredito nela. Eu tentei curá-lo sozinha ontem à noite, mas nada aconteceu. Elaine arfou. Sherian Sedai disse que não devemos tentar curar antes de sermos guiadas passo a passo, uma centena de vezes. Você poderia tê-lo matado, concordou Egwene com rispidez. Ninaeve fungou alto. Eu já curava antes de sequer pensar em ir para Tarvalon, mesmo sem saber disso. Mas parece que preciso dos meus remédios para fazer alguma coisa funcionar. Se pelo menos eu tivesse um pouco de mata-febre. Acho que ele já não tem muito tempo. Horas, talvez. Egwene pensou que Ninaeve parecia quase tão triste em saber o que sabia quanto se sentia em relação a Met. Ela se perguntou mais uma vez por que Ninaeve havia decidido ir a Tarvalon para o treinamento, para começar. Ela aprendera a canalizar involuntariamente, mesmo que nem sempre fosse capaz de controlar seus atos, e superara a crise que matava 3 entre 4 mulheres que aprendiam a canalizar sem a orientação de uma Aes Sedai. Ninaeve dizia que queria aprender mais. Entretanto, com frequência se mostrava tão relutante a respeito quanto uma criança obrigada a tomar chá de língua de ovelha. Logo chegaremos à Torre Branca, disse Egwene. Lá ele será curado. A Amerlin vai cuidar dele. Ela vai cuidar de tudo. Ela não olhava para os pés de Met, onde o cobertor escondia o saco. As outras 2 mulheres tinham cuidado de também não olhar. Havia alguns segredos dos quais todos se sentiriam aliviados em se livrar. Cavaleiros, avisou Ninaeve de repente, mas Egwene já os avistara. Mais de 20 homens surgiam por cima de uma pequena encosta à frente, os mantos brancos esvoaçando enquanto o grupo galopava em direção a eles. Filhos da luz, acrescentou Elaine, como se fosse um xingamento. Acho que encontramos sua tempestade e o problema de Húrin. Veren havia parado, com uma das mãos no braço de Húrin, para impedir que ele desembainhasse a espada. Egwene tocou o cavalo que conduzia a liteira e o freou bem atrás da Aes Sedai roliça. Podem deixar que eu falo, crianças, disse a Aes Sedai, muito calma, empurrando o capuz para trás e revelando os cabelos grisalhos. Egwene não saberia dizer qual seria a idade de Veren. Achava-a velho bastante para ser avó, mas as mechas cinzas eram o único sinal da idade da Aes Sedai. O que quer que façam, não permitam que eles as irritem. O rosto de Veren era tão tranquilo quanto sua voz.
Mas Egwene pensou ter visto a Aes Sedai calculando a distância de Tarvalon. Os topos das torres já estavam visíveis, assim como a ponte alta em forma de arco que atravessava o rio que levava à ilha, elevada o bastante para a passagem dos navios mercantes que apinhavam os rios. Perto bastante para ver, pensou Egwene, mas longe demais para adiantar de alguma coisa. Por um instante, ela teve certeza de que os mantos brancos que se aproximavam pretendiam atacá-los. Mas o líder ergueu uma das mãos e de súbito o grupo puxou as rédeas. Cerca de 40 passos de distância, levantando a poeira à frente. Nynaeve murmurou, raivosa, entre dentes, e Elaine sentou-se, ereta e cheia de orgulho, como se prestes a repreender os mantos brancos pelos péssimos modos. Rune ainda segurava o punho da espada. Parecia pronto para se colocar entre as mulheres e os mantos brancos, independentemente do que Vayne dissesse. Tranquila, a Aes Sedai abanou de leve uma das mãos diante do rosto para dissipar a poeira. Os cavaleiros de mantos brancos se espalharam em semicírculo, bloqueando a passagem com firmeza. As placas peitorais e os elmos cônicos brilhavam devido ao polimento, e até a malha nos braços dos homens reluzia. Cada um deles tinha o sol dourado ofuscante no peitoral. Alguns encaixavam as flechas nos arcos, que não ergueram, mas deixaram apostos. O líder era um homem jovem, mas com dois nós dourados de graduação, abaixo do sol no manto. 2 bruxas de Tarvalon, se meu palpite estiver certo, não é mesmo? Disse com um sorriso tenso no rosto fino. A arrogância brilhava em seus olhos, como se ele soubesse alguma verdade que os outros eram muito idiotas para enxergar. Mais 2 em formação, e um par de cachorrinhos, um velho e um doente. Rorin se indignou, mas foi contido pela mão de Vayne. De onde vocês vêm? Inquiriu o manto branco. Viemos do oeste, respondeu Vayne muito calma. Sai do nosso caminho e nos deixe seguir. Os filhos da luz não têm autoridade aqui. Os filhos têm autoridade aonde quer que a luz esteja e levam a luz aonde ela não estiver. Responda as perguntas. Ou será que devo levá-la ao nosso acampamento e deixar que os questionadores os interroguem? Metia não aguentaria se eles demorassem ainda mais a chegar à Torre Branca para obter ajuda. E mais importante, Egwene estremecia em pensar daquela maneira. Não podiam deixar o conteúdo daquele saco cair nas mãos dos mantos brancos. Já respondi, disse Vayne ainda calma, e com mais educação do que você merece. Acredita mesmo que pode nos impedir? Alguns mantos brancos ergueram os arcos, como se ela tivesse proferido uma ameaça. Ai. Mas a mulher prosseguiu, com a voz inalterada. Em outras terras vocês podem exercer autoridade por meio de ameaças, mas não aqui, às vistas de Tarvalon. Realmente acreditam que este lugar terão permissão para matar uma Aes Sedai? O oficial mudou de posição na cela, desconfortável, como se de súbito refletisse se poderia cumprir o que prometera. Então olhou para os homens atrás, ou para recordar-se de seu apoio, ou porque lembrara que eles o observavam, e se controlou. Não tenho medo de seus modos de amigos das trevas, bruxa. Responda a mim ou responda aos questionadores. Ele não soava tão seguro quanto antes. Vayne abriu a boca como se fosse apenas conversar, mas, antes que pudesse falar, Elaine pulou na frente com uma voz autoritária. Eu sou Elaine, filha herdeira de Andor. Se não saírem do nosso caminho de uma vez, responderão a Rainha Morgase, mantos brancos. Vayne sibilou, irritada. O manto branco pareceu surpreso por um instante, mas depois soltou uma risada. Ah, sim. Você acha mesmo? Talvez descubra que Morgase já não tem tanto amor pelas bruxas, garota. Se eu tirar você daqui e levá-la de volta, ela vai me agradecer por isso. O senhor capitão Eamon Valda gostaria muito de falar com você, filha herdeira de Andor. Ele ergueu uma das mãos. Egwene não soube dizer se era um gesto ou um sinal a seus homens. Alguns mantos brancos seguraram as rédeas. Não posso mais esperar, pensou Egwene.
Nunca mais usarei correntes. Ela se abriu ao poder único. Era um exercício simples, que depois de muita prática havia se tornado bem mais fácil. Em um piscar de olhos, sua mente esvaziou-se de tudo. Tudo além de um único botão de rosa flutuando no vazio. Ela era o botão de rosa. Abria-se a luz, abria-se a saidar, a metade feminina da fonte verdadeira. O poder a inundou, ameaçando engoli-la. Era como ser preenchida de luz, com a luz, como se fundir com a luz em um êxtase glorioso. Ela lutou para não ser arrebatada e manteve o foco no chão, à frente do cavalo do oficial Manto Branco. Um pequeno pedaço de chão. Ela não queria matar ninguém. Vocês não vão me capturar. A mão do homem ainda estava erguida. Com um estrondo, o chão diante dele explodiu em uma fonte estreita de sujeira e pedras acima de sua cabeça. O cavalo empinou, gritando, e ele rolou da sela feito uma saca. Antes que o homem caísse no chão, Egwene levou o foco para mais perto dos outros mantos brancos, e o chão irrompeu em outra pequena explosão. Bela dançou para o lado, mas ela controlou a égua com as rédeas e os joelhos sem sequer pensar no que fazia. Imersa no vazio, ainda se surpreendeu com uma terceira erupção, não causada por ela, e uma quarta. Viu Elaine, Ninaeve e Elaine ao longe, ambas envoltas no brilho tênue que confirmava também terem abraçado Saidar e terem sido abraçadas por ela. O brilho só podia ser visto pelas mulheres capazes de canalizar, mas os resultados eram visíveis a todos. Explosões acertavam os mantos brancos por todos os lados, cobrindo-os de poeira, abalando-os com barulho, fazendo os cavalos dispararem loucamente. Húrin olhou em volta, boquiaberto, obviamente tão assustado quanto os mantos brancos, enquanto tentava evitar que os cavalos da liteira e o dele próprio saíssem em disparada. Veren tinha os olhos arregalados de surpresa e raiva. Gritava, furiosa, mas o que quer que estivesse dizendo se perdia em meio aos estrondos. Então os mantos brancos começaram a fugir. Alguns em pânico, largando os arcos e galopando como se o tenebroso em pessoa estivesse em seu encalço. Todos menos o jovem oficial, que se levantava do chão. De ombros curvados, ele encarou Veren, mostrando apenas o branco dos olhos. A poeira cobria seu belo manto branco e seu rosto, mas ele não parecia notar. Pode me matar, bruxa, disse o homem trêmulo. Vá em frente. Mate-me como matou meu pai. A Aes Sedai o ignorou. Tinha toda a atenção voltada para as companheiras. Como se também tivesse esquecido seu oficial, os mantos brancos em fuga desapareceram pela mesma encosta por onde haviam surgido, todos juntos e sem olhar para trás. O cavalo do oficial correu com eles. Sob o olhar furioso de Veren, Egwene soltou Saidar, devagar e relutante. Era sempre difícil deixar ir. Ainda mais lentamente, o brilho tênue ao redor de Ninaeve desapareceu. Ela olhava o rosto contraído do manto branco à frente deles, com uma careta firme, como se o homem ainda fosse capaz de algum tipo de artifício. Elaine parecia chocada com o que acabara de fazer. O que vocês fizeram? Começou Veren. Então parou e respirou fundo. Olhava as 3 mulheres mais jovens. O que fizeram? Uma abominação. Uma abominação. Uma Aes Sedai só usa o poder como arma contra criaturas da sombra, ou em última instância para proteger a própria vida. Os 3 juramentos. Eles iam matar a gente, interrompeu Ninaeve inflamada. Iam matar ou torturar. Ele já estava dando a ordem. Nós não usamos realmente o poder como arma, Aes Sedai. Elaine tinha o queixo erguido, mas sua voz tremia. Não machucamos ninguém. Nem ao menos tentamos machucar. Sem dúvida. Não discutam bobagens comigo, rebateu Veren. Quando forem Aes Sedai completas, se algum dia se tornarem Aes Sedai completas, terão o compromisso de obedecer aos 3 juramentos. Mas até as noviças precisam se esforçar para viver
como se já estivessem sob eles. E ele? Ninaeve apontou para o oficial manto branco, ainda parado ali, atônito. Parecia quase tão irritada quanto a Aes Sedai. Estava prestes a nos levar como prisioneiras. Mat vai morrer se não chegarmos logo à torre. E... Egwene sabia o que Ninaeve lutava para não dizer em voz alta. E não podemos deixar aquele saco cair em outras mãos, além das da Amerlin. Verin olhou o manto branco, exausta. Ele estava só tentando nos intimidar, criança. Sabia muito bem que não poderia nos obrigar a ir aonde não quiséssemos. Não se arrumar mais problemas do que estava disposto. Não aqui. Não às vistas de Tarvalon. Eu teria dado conta dele na conversa, com um pouco de tempo e paciência. Sim, talvez ele tentasse nos matar se pudesse fazer isso às escondidas. Mas nenhum manto branco com o mínimo de inteligência tentaria machucar uma Aes Sedai bem na frente dela. Vejam só o que vocês fizeram. Que história esses homens contarão? E que mal isso causará? O rosto do oficial corou quando ela disse às escondidas. Não é covardia não querer invocar os poderes que fizeram o mundo ruir, explodiu ele. Vocês, bruxas, querem causar a ruptura do mundo outra vez, a serviço do tenebroso. Verin balançou a cabeça, cansada e descrente. Egwene desejou consertar um pouco dos danos que causara. Sinto muito pelo que fiz, disse a oficial. Estava contente por não ter o compromisso das Aes Sedai plenas de não proferir qualquer palavra que não fosse verdadeira, pois o que dissera era no máximo uma meia-verdade. Não deveria ter feito e peço desculpas. Tenho certeza de que Verin Sedai curará seus ferimentos. Ele recuou como se ela tivesse se oferecido para esfolá-lo vivo, e Verin fungou alto. Viemos de muito longe, prosseguiu Egwene, desde a ponta de Toman, e se não estivéssemos tão cansados, jamais teríamos... Cale a boca, garota! Gritou Verin. Ponta de Toman? Rosnou o manto branco ao mesmo tempo. Falme! Vocês estavam em Falme! Ele cambaleou mais um pouco para trás e desembainhou a espada até a metade. Pelo olhar em seu rosto, Egwene não sabia se o homem pretendia atacar ou se defender. Ronin aproximou o cavalo do manto branco, uma das mãos na adaga quebra-espada, mas o homem de rosto fino seguiu vociferando e cuspindo, furioso. Meu pai morreu em Falme. Biar me contou. Vocês, bruxas, o mataram para defender seu falso dragão. Eu as verei mortas por isso. Eu as verei queimarem. Crianças impetuosas, suspirou Verin. Quase tão ruim quanto os garotos, por deixarem as línguas dominarem vocês. Vá com a luz, meu filho, disse ao manto branco. Sem mais uma palavra, ela passou com o grupo pelo lado do homem, mas os gritos dele as seguiram. Meu nome é Dain Bornhald. Lembre-se disso, amigas das trevas. Eu as farei temer meu nome. Lembre-se do meu nome. Enquanto os gritos de Bornhald ficavam mais distantes, o grupo avançou em silêncio por algum tempo. Enfim, Egwene disse a ninguém em particular. Eu estava só tentando melhorar as coisas. Melhorar, murmurou Verin. Você precisa aprender que existem momentos para dizer toda a verdade e momentos para segurar a língua. É a menor das lições que devem aprender, mas muito importante se deseja viver tempo suficiente para usar o chale de uma irmã completa. Será que nunca ocorreu a você que notícias de Falme podem ter chegado antes de nós? Por que isso teria ocorrido a ela? Perguntou Ninaeve. Ninguém que conhecemos antes disso tinha ouvido nada além de rumores, quando muito. E durante o último mês, nós avançamos ainda mais rápido que os rumores. E por acaso todas as notícias têm que seguir pelas mesmas estradas que passamos? Retrucou Verin. Estamos avançando devagar. Os rumores voam por centenas de caminhos diferentes. Sempre se prepare para o pior, criança. Assim só terá surpresas agradáveis. O que ele quis dizer sobre a minha mãe? Perguntou Elaine de repente. Ele devia estar mentindo. Ela jamais se viraria contra Tarvalon. As rainhas de Andor sempre foram amigas de Tarvalon, mas tudo muda.
O rosto de Vane estava tranquilo de novo. No entanto, havia tensão em sua voz. Ela se virou na cela para examiná-los. As 3 jovens, Húrin e Met na liteira. O mundo está estranho e tudo está mudando. Eles alcançaram o topo. Podiam avistar uma aldeia adiante, os telhados amarelados aglomerados ao redor da grande ponte que levava a Tarvalon. Agora vocês precisam ficar atentos de verdade, disse Vane ao grupo. Agora começa o verdadeiro perigo.